olha que esses filmes de terror slasher baseado em personagem que caiu em domínio público são todos uns grandes pedaços de bosta, isso você já tá cansado de saber, né? Só nos últimos 2 anos a gente já teve mais de 10 exemplares aí, sendo que eu trouxe mais da metade aqui pra vocês no canal, o mais recente sendo A Vingança do Popeye, que acabou de certa forma se destacando um pouquinho ali dos demais que eu vim analisando. Não por ser um bom filme, é claro que não, nem se atreva a pensar isso, mas sim porque ele pelo menos acertou em duas coisas que todos esses outros filmes que vieram antes aí não conseguiram acertar, pelo menos pra mim. Primeiramente no tempo de duração do filme, né, que tem apenas 1h20, que eu acho um tempo excelente pra um filme ruim, que sabe que é ruim, que só quer ganhar a gente no visual do monstro e nas mortes maneiras. E segundamente, eu acho que existe um outro acerto no fato do filme trazer os elementos do personagem em questão pra dentro da trama, pra fazer parte do personagem ali, no seu método de matança. E isso acontece em A Vingança do Popeye. Então a gente tem lá a âncora, os brações gigantes, tem uma menção ao espinafre, tem a Olivia Palito, ele mora dentro de um barco, enfim, não é nada demais, é o básico que a gente pede, mas acredite, isso já é melhor do que 90% de todos os outros filmes que eu trouxe anteriormente, que simplesmente pegam o nome do personagem em questão e não fazem absolutamente nada pra dar o mínimo de identidade pra ele. Ursinho Pooh poderia facilmente ser um Leatherface em um novo Massacre da Serra Elétrica da vida, que nada ia mudar naquela história. O Rato Barbudo lá de The Mousetrap podia facilmente ser um Jason Voorhees da vida, que também nada ia mudar. E lá em A Vingança de Popeye, pelo menos isso eu tenho que dar de crédito ao filme. Eu consigo identificar que aquilo ali é o Popeye. Mas enfim, não estamos falando de A Vingança de Popeye aqui, então por que eu tô trazendo essa papagaiada toda pro vídeo de hoje? Porque hoje, meus amigos, a gente vai falar de Screamboat, Terror a Bordo, que é o novo filme dessa onda de terror aí, que não parece estar chegando nem perto do fim, e que vai trazer um novo slasher do Mickey Mouse Matador, meus queridos. Na verdade, não é exatamente o Mickey Mouse, o personagem que caiu em domínio público no ano passado é o Steamboat Willie, de 1928, criado pelo Walt Disney e que futuramente seria o personagem que se tornaria o Mickey Mouse. Então, tipo assim, é o Mickey, tá ligado? No fim das contas, é o Mickey, ele só não se chama Mickey ainda. E esse filme também tem um outro diferencial, que é o fato dele ter um pouquinho mais de investimento quando comparado aos anteriores que eu já trouxe por aqui, por conta dos produtores de Terrifier 1 e 2 que decidiram embarcar nessa jornada junto do diretor Steven LaMorte. Sim, o nome do cara é LaMorte. Não teria uma piada aqui, é verdade. E bom, um desses dois produtores que decidiu entrar na jornada se chama David Howard Thornton, que você provavelmente conhece pelo seu trabalho interpretando o palhaço Art lá em Terrifier, com toda a sua fisicalidade e elegância, e que aqui é o cara que também vai viver o ratinho demoníaco Willie. Então essa, meus amigos, é a receita do prato que a gente vai avaliar juntos aqui hoje. E a questão que nos fica pra responder é: será que deu certo o investimento maior? Será que nós temos mortes de qualidade, pelo menos? Será que esse vai ser o novo patamar pra esses filmes que já são horríveis por natureza, ou será que esse é só mais um pro caminhão de bosta que já tá atolado de estrume dos últimos anos? Bom, é exatamente disso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo e esse é mais um episódio do quadro Reviews, e eu convido todos vocês pra virem comigo nessa jornada sangrenta e com um rato demoníaco, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, eu já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. É uma honra ter sua presença por aqui. Eu fico muito feliz de saber que a gente tá junto aqui há muito tempo e a gente pode continuar por mais tempo ainda com você, deixando o seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações também, isso é muito importante. E também não deixa de conferir o clube de membros aqui do canal, porque é só fazendo parte desse clubinho seleto que você vai poder assistir todas as espetaculares tirafas, meus amigos. Um quadro em que eu sempre chamo convidados e coloco eles pra enfrentar desafios inimagináveis e cruéis que podem causar inimizades, constrangimento e muita baixaria. E pra você que está assistindo, é claro, representa apenas muita diversão. Então confere lá os pacotes que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas eu sei que não foi pra nada disso que você clicou aqui. Você quer me ver macetar esse filme de merda? Então vamos macetar esse filme, que talvez pode não ser tão merda assim, quem sabe? Screamboat, Terror a Bordo, conta a história de uma galera muito grande, de muitos lugares diferentes, com muitas histórias separadas, e nenhuma delas é interessante o suficiente pra eu querer sequer explorar aqui. Mas o ponto é que essa galera toda acaba se encontrando numa balsa em direção a Nova York em uma noite de sexta-feira nublada. Tanto essa neblina também é a responsável por fazer o barco passar por um problema técnico que acaba deixando aquela cambada à deriva em alto mar, com uma pequena pegadinha para tornar as coisas ainda mais interessantes. Por pequena pegadinha eu quero dizer literalmente uma bem pequena, desse tamanho mais ou menos, que é um ratinho demoníaco sedento por sangue, que vai tornar a vida daquela galera um verdadeiro inferno, impossibilitando a maior parte deles, talvez até todos, quem sabe, de sequer chegar até a costa novamente. E bom, meus amigos, vamos lá. Screamboat é um filme consideravelmente mais complexo de se analisar do que eu achei que ele seria, porque ele é diferente de Ursinho Pooh, ele também é diferente de The Mousetrap, e ele é consideravelmente diferente de A Vingança de Popeye. Significa que ele é melhor que esses três?
Não, quer dizer, talvez ele seja, mas esse não é meu ponto ainda. Até porque ser melhor que esses três aí não significa muita bosta também, né? Mas o meu ponto aqui, por enquanto, antes de falar se é melhor ou pior, é que Screamboat é o primeiro filme dessa onda que trabalha o personagem de uma maneira mais metalinguística, brincando um pouco mais com a nossa realidade e com o que o personagem representa. E é justamente essa escolha que me deixa um pouco em conflito do que eu acho mesmo sobre o que eu acabei de assistir. Porque dá pra gente levar boa parte dessas escolhas que Screamboat Terror a Bordo toma como algo muito criativo, mas também dá pra ir pra um lado do muito desrespeitoso. E o mais curioso pra mim é que essas duas abordagens de análise estão corretas ao mesmo tempo. Esse filme definitivamente não tem medo de assumir que ele é um slasher do Mickey, como aquela bosta aquele Mousetrap teve no ano passado, chegando ao ponto de abrir o projeto com um letreiro pedindo desculpas caso aquilo ofendesse a Disney. Não, aqui definitivamente não rola isso. Tanto que esse filme abre também com um letreiro, mas dessa vez é uma citação do próprio Walt Disney com uma frase que vai fazer referência pra um evento explicando a origem do ratinho mais ali pra metade do projeto. Então a minha pergunta pra vocês é, como que a gente encara isso? Maneiro, criativo, corajoso por eles não terem sido bunda mole igual a galera lá de Mousetrap? Ou meio escroto por pegar o trabalho da vida de um cara, usá-lo como referência pra tirar sarro do projeto da vida dele? Ainda não sei responder. A gente vai evoluir nesse raciocínio e a gente chega numa conclusão lá pro final juntos, pode ser? Até porque eu tenho um outro exemplo, que são os personagens principais do filme, né? E digo principais entre aspas, porque tem muito mais personagem aqui do que uma história precisa ter. Mas em um desses grupos, vamos colocar dessa forma, a gente tem umas garotas que estão comemorando o aniversário de uma delas lá, que são personagens sabidamente insuportáveis, né? Criadas e escritas pelo roteirista pra despertar o ódio no espectador, pra gente torcer pra elas morrerem das maneiras mais detestáveis possíveis, mas que ao mesmo tempo são personagens que são uma referência clara às princesas da Disney. Ou inclusive uma piadinha aqui, outra ali, sobre como esse tipo de personagem aplicado na vida real seriam aquelas pessoas insuportáveis que a gente tá assistindo. Um comentário muito interessante, uma sacada até bem inteligente, mas novamente eu pergunto pra vocês, isso é da hora pela coragem e pela criatividade do texto? Ou é meio escroto por tentar satirizar e destruir o legado do trabalho de um cara usando o próprio cara como exemplo? Ainda não vou responder minha opinião, vamos pra mais um exemplo. Esse aqui com spoilers da origem do ratinho, né? Não que eu acho que algum de vocês vai se incomodar com isso, mas enfim, é meu dever alertar. Vai saber, tem algum masoquista que quer pagar um ingresso de cinema pra ver essa bomba. Então enfim, considere-se alertado e vamos pra história do ratinho, em que a gente descobre lá pra quase o final do filme, por meio de um cara que era membro da tripulação anos e anos atrás, que tinha um capitão do barco chamado Walt, que acabou descobrindo na sua embarcação um ratinho de laboratório que foi abandonado por uns cientistas lá, que estavam fazendo experimentos nele por anos, com o objetivo de transformar ele no mascote oficial pra um parque de diversões que eles queriam criar. Sim, é sutil, nesse nível. A delicadeza desse texto me impressiona. Mas enfim, os dois se tornaram grandes amigos e o Walt queria transformar o ratinho no seu sucessor ali pra capitão da balsa, porém, durante uma tempestade, o Walt acabou sendo levado pras profundezas e o ratinho perdeu seu melhor amigo e parte da sua sanidade também com isso. E a partir daí, ele passou a querer matar todo mundo pra saciar o seu desejo por sangue e também pra encontrar a sua ratinha amada ali, que a gente sabe que é a Minnie. Novamente, eu te faço a mesma pergunta, meu amigo. Criativo ou extremamente desrespeitoso? Entendeu mais ou menos por que eu não acho tão fácil responder essa pergunta? Porque é as duas coisas ao mesmo tempo. Eu lembro que anos atrás aí, quando eu trouxe pra vocês no canal o filme Titanic 666, que é um dos maiores atentados já cometidos contra o cinema, eu comentei que uma das coisas que eu mais detestei naquele filme, além dele ser um filme muito ruim, é o fato de que eles pegaram as vítimas de uma tragédia real e transformaram nas assombrações demoníacas do filme, cara. E eu achei essa decisão criativa extremamente infeliz, de muito mau gosto, muito desrespeitosa. E aqui, cara, por mais que não tenha nada parecido com isso, né? A gente tá falando de uma pessoa só, que não foi uma vítima de um acidente e tal, mas eu também não acho tão maneiro, sacou? Não é tão criminoso quanto o Titanic 666, mas, cara, eu acho que é um pouco ofensivo sim. Uma coisa é você trabalhar o Mickey, tá ligado? O personagem, tirando sarro dele, transformando ele numa figura bizarra e distorcida, subvertendo a memória que a galera tem dele. Porque isso eu acho maneiro, isso eu acho do caralho. Eu já falei pra vocês em várias oportunidades aqui que eu ainda acredito que a gente vai ter um bom filme de terror seguindo essa proposta. Porque a proposta de subverter um ícone da infância, transformando ele num matador, é muito maneira. O problema é que a maior parte desses filmes se contenta em entregar projetos de merda, produzidos com um orçamento ali de $2 Guaraná e um pacote de Cheetos, e que acabam, é claro, levando uma grana pra casa porque o pessoal se interessa por assistir um bagulho desse, porque a ideia é boa. Mas entre a ideia ser boa e a execução ser boa, tem um abismo de diferença, que é o que a gente tá vendo aqui com todos esses filmes. E aqui no caso de Screamboat, eu acho que o detalhe que me pega um pouco nessa parte da criação da ideia em si, de colocar a ideia no papel,
É que eu acho que é diferente entre você fazer o bagulho com o personagem, a propriedade intelectual que caiu em domínio público, do que você fazer com o criador dela, sacou? Ah, eu já não acho tão maneiro assim. Ao mesmo tempo que eu acho do caralho a crítica escondida que tem aqui de que um capitão generoso criou o ratinho pra ser uma parada legal, mas que depois que ele morreu o ratinho acabou se desvirtuando pra um bagulho que nunca foi a ideia do capitão, eu também não acho tão legal fazer isso usando a própria imagem do Walt Disney, entendeu? Porque por mais que eles não usem o nome Disney em nenhum momento do filme, tá claro que esse maluco aqui é o próprio Walt Disney, né, velho? É igualzinho ele. E é aqui que eu acho que mora o meu problema com o texto desse filme. Não é com a ideia dele é muito criativa. É um pouco com a execução. Eu concordo com a mensagem que ele tá passando. Eu também acho que a Disney perdeu o rumo idealizado anos atrás aí. Então eu curto a ideia do que eles estão fazendo. E não dá pra negar que é uma ideia muito criativa. Vai muito mais além do que essas outras porcarias que eu trouxe aqui pra vocês fizeram nos últimos anos. Porém, eu sempre acho mais legal uma piada em que até o próprio criador da parada vai conseguir rir do que você tá fazendo. Mesmo que seja uma parada extremamente exagerada e bizarra. O criador do Popeye, por exemplo, lá, o Elzie Seeger, né? Se ele estivesse vivo, ele poderia super se divertir vendo o seu personagem indo parar no mundo de terror slasher, totalmente diferente do que ele idealizou. Eu não sei se ele iria, tá ligado? Mas ele poderia facilmente se divertir. Porque A Vingança do Popeye é um filme que está brincando com a figura do Popeye, não com o nome do criador. A mesma coisa lá com o Ursinho Pooh, que foi criado por Alan Alexander Milne, que também poderia se divertir super com essa nova abordagem do personagem dele, mesmo que seja totalmente diferente do que ele idealizou. Dá pra tirar sarro e subverter um bagulho sem ofender diretamente o bagulho, sacou? Mesmo que o criador não goste. Veja bem o que eu tô dizendo, foda-se se o cara vai gostar ou não. Não é papel do cara que tá desenvolvendo a paródia, a sátira, se preocupar se as pessoas vão gostar ou não. Se você tem convicção de uma ideia, você tem que seguir firme com essa ideia. O que eu tô querendo dizer aqui é, tem uma diferença entre você fazer uma parada que você acha muito maneira, que pode acabar desagradando o criador da obra original, pra você fazer uma parada meio que pensando em desagradar o cara que é o criador da obra original, entendeu? Pô, eu falo por experiência própria, cara. Quando eu fiz o meu vídeo de MMA, meu melhor amigo, eu não fiz ele pensando na reação que o Marcos Mion teria se ele assistisse ao vídeo. Eu quero que se foda se ele vai gostar ou não do meu vídeo. Eu achei a ideia do meu vídeo maneira e isso era o suficiente pra eu seguir com aquela ideia, com aquele método de vídeo, falando o que eu achei de fato do filme. Eu não me senti desrespeitando ele por momento algum, então se ele vai gostar ou não do que eu produzi, é problema dele. E aí, quando acontece, como aconteceu no meu caso, do próprio criador do Marcos Mion assistir o meu vídeo e se divertir com aquilo, cara, vendo eu tirando um sarro da cara dele, pegando a obra dele, subvertendo tudo em prol do entretenimento, das risadas de vocês, ver que ainda assim ele conseguiu rir junto comigo, porra, é incrível, cara. Aquela é a melhor sensação do mundo. Eu fiquei feliz pra caralho naquele dia. Mas isso não aconteceria se, ao invés de tirar sarro do filme do Mion, eu estivesse desrespeitando a pessoa do Marcos Mion, sacou? Aí não tem como, pô. Não entende como são duas coisas completamente diferentes? É super possível alguém tirar sarro, satirizar e zoar os meus vídeos. É diferente quando alguém fala da minha pessoa. Eu sinto que aqui a gente tem um roteiro que não se preocupou tanto com isso, entendeu? Eu não consigo visualizar o Walt Disney se ele estivesse vivo, ou até os familiares dele que estão vivos ainda, sei lá, assistindo isso aqui e se divertindo, cara. Não tem muito como. Porque esse roteiro fica muito na corda bamba entre o criativo demais e o desrespeitoso demais, entre o inteligente e o ofensivo. Já fazem quase 7 horas que eu assisti ao filme e eu ainda estou com dificuldade em dizer pra vocês pra qual lado da corda eu acho que ele tá pendendo mais. Eu sei afirmar pra vocês que ele é muito criativo, eu sei afirmar também que ele é muito desrespeitoso. Agora, o que disso que prevalece no filme, eu ainda tenho dificuldade de falar pra vocês. Agora, o que eu não tenho dificuldade nenhuma, o que não é tão opinativo assim, é a qualidade na execução técnica do filme, meus amigos, que é uma verdadeira bosta. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. A gente tem aqui um ratinho de 30, 40 centímetros de altura, que é interpretado por um ator mesmo, por uma pessoa, e que pra contracenarem cenas junto de outros atores ali, pra colocar as pessoas todas no mesmo plano, eles precisam usar da mesma técnica que Chapolin usou quase uns 50 anos atrás aí. E acreditem, meus amigos, Chapolin consegue fazer melhor. Isso é grave, cara. Isso é muito grave. É inacreditável o resultado porco que os caras conseguem atingir aqui e o desleixo com que eles deixaram o bagulho ir parar no corte final do filme. O mesmo comentário se aplica ao fundo verde, ao chroma key que eles estão utilizando. Que é deplorável, triste, terrível quando eles estão mostrando ali as áreas externas do barco. Não tem o menor senso de escala, de foco, de movimentação. E quando você tem um youtuber de merda usando um fundo verde de merda na própria casa de merda dele, conseguindo atingir o resultado melhor que o seu, que é um filme que tem um budget de 2 milhões de dólares... Aí o bagulho começa a ficar meio feio demais pro teu lado, né? Ah, Rafa, mas é um filme com budget pequeno. Mas meu budget é 0. E o meu aqui tá melhor que o do filme. Tem um limite do quanto a gente consegue passar de pano com esse argumento do budget é baixo. Em relação às mortes, eu vou dizer que eu fiquei bem neutro, digamos assim, né? Não teve nada que super me apaixonou ou que eu super achei criativo, mas também não foi um desastre aleatório como um The Mousetrap da vida, em que não dá nem pra saber que aquilo ali é a porra do Mickey. Não, aqui tá claro que é o Mickey, tá claro que é a versão do Steamboat Willie do Mickey, mas eu acho que ele ainda fica um pouco atrás da Vingança do Popeye em termos de identidade, de criatividade em relação
relação às mortes. Tem um momento muito foda do ratinho molhando todo mundo no barco ali, depois ligando a eletricidade pra fritar a galera, eu achei aquilo bem divertido. Mas tirando isso, eu acho que o resto foi meio genérico demais pra mim, eu já não lembro de mais nada agora. Outra coisa que eu achei, curiosamente, cara, eu não tava esperando por essa, mas que eu achei genérica, foi a interpretação do David Howard Thorne como o ratinho maldito, cara, que tirando o tamanho dele ali, a escolha criativa de fazer ele ser do tamanho de um rato, não apresentou nada em termos de performance que eu achei único ou singular. Isso é meio triste, pensando que o cara que tá interpretando esse rato aqui é o mesmo cara que dá vida ao palhaço Art, que é tudo menos genérico, é um poço de criatividade e originalidade. Então, talvez ele não conseguiu aqui porque a maquiagem é muito mais pesada, as próteses são maiores, e o Art permite que ele entregue mais caretas e tudo mais. Olha, pode ser. Mas independente do motivo, o fato é que o resultado não é tão legal assim. E a coisa que mais chama a atenção no fato do personagem ser um matador é ele ser um matadorzinho. E isso definitivamente não é mérito nenhum do ator. O filme também tem uma quantidade escrotamente absurda de jumpscares pra encher a duração também absurda de quase 2 horas de filme, que é um ponto extremamente negativo, diga-se de passagem. Um filme desse aqui jamais deveria durar 2 horas de duração. E a maior parte desses jumpscares são aqueles fake jumpscares, né? Os falsos, em que você acha que vai acontecer algo ou que o susto vai partir de uma ameaça verdadeira. Só que não, porque no final das contas a ameaça é um gato, ou é só um cara gritando, ou é só uma menina batendo a porta, ou, como foi o caso aqui nesse filme, que os caras quiseram inovar, o jumpscare pode ser simplesmente um peido. Sim, meus amigos, chegamos nesse ponto. O jumpscare do peido se tornou realidade. Como é que a gente chega mais baixo do que isso, cara? Qual que é o próximo passo? Um jumpscare do Good Nerd, sei lá? Bom, meus amigos, então no resumo da ópera, o que nós temos aqui, o que eu consigo afirmar de verdade é que Screamboat é um filme ousado, meus amigos. Engraçado até que eu reclamei lá em The Mousetrap sobre a falta de coragem dos realizadores em assumir a identidade do personagem que eles estavam trabalhando. E a minha maior crítica com o filme foi justamente no quão genérico ele ficou. Porque aquilo ali poderia ter qualquer outro título, que foda-se. Nada ali me dizia que aquele personagem era o Mickey. E aqui, curiosamente, a gente tem um filme que pega aquelas reclamações que eu fiz ali e vira a válvula pro outro oposto completo. Mas ainda assim eu não curti. Então, será que o problema sou eu? Será que eu que sou chato demais? Sim. É bem possível que seja só isso. Mas eu acho que não no caso de hoje, meus amigos. Eu sou chato na vida, eu sei disso, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas aqui em Screamboat, eu acho que o motivo de eu não ter curtido tanto também é muito claro. Eu sinto que aqui eles foram do 0 ao 100 muito rápido. É como se eu fosse num restaurante e reclamasse que a minha comida tá com 0 sal. Tá com gosto de porra nenhuma ali, não tem sal nenhum. Aí volta o meu prato pra cozinha e ele volta puro sal. Tá salgado pra caralho agora. Resolveram o que eu pedi? Até que resolveram, botaram sal, mas agora fuderam o prato de outro jeito. E é mais ou menos isso que eu sinto aqui, meus amigos. Eu sinto que esse filme, se tivesse se mantido ali no personagem do Mickey, da Minnie, ele seria só ruim, tá ligado? Eu continuaria elogiando a criatividade, algumas poucas mortes e tal, e reclamaria também das mesmas coisas que eu reclamei em termos da qualidade baixíssima de produção do filme. Mas se fosse só isso, se parasse por aí, eu acho que ele seria menos pior do que eu acabei achando. Porque pra mim, esse ponto metalinguístico do texto acabou passando um pouquinho do ponto, se tornou uma parada um pouco escrota, meio que pegando a maior criação de um homem muito importante pro mundo do cinema, inclusive, e mexendo não com a obra, mas com o criador dela. Então, de verdade, foi muito difícil pra mim chegar nessa conclusão do que eu acho que prevaleceu ali, porque o filme é muito criativo, executa tudo muito melhor que lá em The Mousetrap, mas ao mesmo tempo ele acaba sendo muito mais desrespeitoso, não com o Mickey, mas com o Walt Disney. Então eu não recomendo que vocês assistam esse filme aqui, da mesma forma que eu não recomendaria nenhum desses slashers de personagens que estão caindo no domínio público, mas nesse caso aqui, por eu achar que o desrespeito acabou falando um pouquinho mais alto que a criatividade, eu diria pra vocês com toda certeza que vai ser muito difícil você terminar isso aqui, viu? Se você começar, a chance de você conseguir chegar até o final é muito baixa. E agora, é claro, quero saber de vocês, meus amigos, já assistiram Screamboat? Gostaram? Não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra perguntar as próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima!